Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é o vídeo 3 da série. E hoje eu vou te ensinar a organizar a sua semana. Em primeiro lugar, esse vídeo vai ser dividido em dois momentos, o cronograma e o planejamento semanal. Mas antes disso, resumindo os outros vídeos. No primeiro vídeo nós falamos sobre ter um objetivo maior. Então, sobre como eu quero me ver daqui a 5 anos, quais são as minhas metas de vida. E a partir disso você começa a se organizar. Que existe uma diferença entre organização e planejamento que eu preciso entender para que eu comece a planejar minha semana e viver de forma mais organizada. No vídeo 2, nós falamos sobre como organizar o dia. E nesse vídeo, logo no finalzinho, a gente falou sobre montar um cronograma semanal para ter noção das tarefas fixas e das tarefas variáveis. Nós também falamos sobre montar uma lista com tudo que você precisava fazer e organizar pela semana. E esses dois tópicos últimos que eu falei, montar um cronograma e montar as metas, a lista que você precisa para a semana, são os tópicos desse vídeo de hoje. E é isso que eu vou te ensinar. Momento 1 do vídeo, cronograma. Tem um vídeo aqui explicando como é que eu monto o meu cronograma, porque eu gosto de fazer no papel. Eu gosto de montar aquela tabela bonitinha, fazer tudo, mas eu também monto pelo Canva, que é como eu fazia na época que eu dava consultorias para organizar a rotina. Então, eu tinha essa consultoria, a gente conversava do que funcionava, o que não funcionava, quais eram os hábitos, as prioridades, eu montava esse cronograma e eu comecei a montar pra mim também no Canva, porque é mais prático, leva menos tempo e economiza papel. Você pode usar Notion, planilha, Excel, papel, Canva, o que você quiser. Se você quiser, escrever na capa de um livro, pode, desde que você começa colocando seus compromissos fixos, depois você coloca os compromissos que são repetidos e aí você encaixa nos espaços que sobraram hábitos que você quer ter e as suas prioridades. Basicamente, para montar um cronograma é isso. E ele é muito livre, como vocês perceberam. Mas um tópico importante dentro do cronograma é você vai montar um cronograma para você ter noção de quais são os seus horários que são fixos, que são rígidos, mas você não vai se prender àquele cronograma. Nossa, eu não segui a ordem do cronograma, não vou fazer mais nada hoje. Nossa, isso não tá no meu cronograma, então eu não posso fazer. Também não é assim que a banda toca. Você tem que ser flexível. Você montou aquilo ali pra você ter um panorama, uma noção geral. Por exemplo, no meu cronograma tá que eu acordo às 4h30 e durmo às 9h30, 9 horas. Sendo que tem dia que eu durmo às 10, acordo às 6. Durmo às 10, acordo às 5. Ou então que eu durmo 8 e acordo 4h30. Entende que varia? Depende do dia a dia, você vai ver a sua necessidade, se você precisa dormir mais naquele dia, você vai ver se você precisa estudar mais. O que é mais importante? A partir daí você já tem um cronograma, o que é mais importante que você precisa fazer e o que é fixo que não vai mudar. Então você consegue organizar a sua rotina, mas tudo isso vai depender de você já ter previamente esse conhecimento num papel, numa planilha, e você ter organizado. Porque só o ato de você organizar, de você, não, eu vou acordar em tal horário, eu vou dormir em tal horário, eu vou ter esses tais hábitos, eu vou fazer isso assim que eu acordo, só essa ação já te clareia a mente para você entender como funciona a sua rotina, entendeu? Como vai funcionar o seu dia a dia e quando surgirem os imprevistos, quando a rotina mudar, você vai saber como realocar para no outro dia seguir mais ou menos o seu cronograma. Basicamente, do momento 1 do cronograma é isso. Do segundo momento, que é o mais importante desse vídeo, já que nós já temos um vídeo de cronograma aqui no canal, organize as suas metas. Então, quais são as suas metas? O que é a sua prioridade, que a gente falou lá no primeiro vídeo? A minha prioridade são os estudos e a minha saúde. Então, você tem que colocar detalhadamente, especificamente, o que você quer fazer sobre isso nessa semana. Então, em primeiro lugar, eu sempre defino metas e a partir dessas metas, hábitos. Aí, como eu já tenho as metas na cabeça, que eu defino no começo do mês, e isso é o assunto para outro vídeo, como planejar o mês, então eu sei que eu quero ler 2 livros. Para isso, eu preciso ler todos os dias da semana. Então, se eu quero ler 2 livros, eu tenho que em 2 semanas ler um livro, certo? Porque o mês geralmente tem 4 semanas. Então, essa semana, a minha prioridade é todos os dias tirar um tempo de leitura dentro da minha rotina. Isso é um exemplo fictício, tá, gente? Então, só para ficar mais didático. Se essa semana a minha meta é ler, eu tenho que organizar um tempo para ler. Então, para essa semana, finalizar ou começar o livro X. Por exemplo, agora eu tô lendo Garra, O Poder da Paixão e da Perseverança, uma coisa assim, tem um subtítulo bem grande. Então, meta pra essa semana, aqui já pensando no meu planejamento dessa semana, é tirar um tempo pra ler todos os dias. Vai ter dia que não vai dar, e tudo bem, mas primeiro eu preciso saber a meta. Então, a meta é leitura, o hábito é ler todos os dias. Aí eu tenho uma lista, eu defini a minha meta, defini o hábito que eu preciso pra alcançar a minha meta,
Então, agora eu tenho como planejar a minha semana. Aí, o seu hábito precisa ser, para você conseguir alcançar a sua meta, um compromisso diário. Então, agora que você já tem a sua listona, você elencou os hábitos que você quer ter, você elencou por que você quer ter esses hábitos, as metas que você quer ter. Agora você vai organizar. Então, você tem 7 dias na semana. Quais dias você tem tempo livre para fazer esse hábito? Em quais dias você tem disponibilidade? Em que horário isso vai funcionar melhor? Então, por exemplo, eu funciono melhor estudando de manhã. À noite, o meu estudo não rende tanto, eu me sinto mais cansada e aí eu vou dormir e continuo me sentindo cansada quando eu acordo. Então, o que eu faço? Priorizo dormir cedo, acordo mais cedo e estudo às 5 da manhã, que é um horário que a minha cabeça tá pleníssima, eu consigo estudar de forma que o meu estudo renda, eu consigo estudar muita coisa em pouco tempo, a retenção é grande e eu rendo nesse período muito bem. Então, eu cumpri a minha meta dentro de um horário que fez sentido pra mim. Ou seja, toda vez que eu vou planejar a minha semana, que eu vou organizar isso dentro dos meus dias, por exemplo, eu sei que terça eu vou dormir mais tarde porque eu tenho aula de alemão. E aí até eu desacelerar, conseguir dormir, é mais tarde. Então eu vou acordar mais tarde no outro dia, mas eu tenho que ter alguma meta de estudo ali. Porque hábitos precisam ser repetidos. É na repetição que um hábito se forma. O que eu vou fazer? Eu vou entender que dentro da minha rotina eu tenho que estudar mais na terça de manhã e na segunda de manhã, que são dias que eu vou conseguir dormir mais cedo no dia anterior. E na quarta eu posso acordar um pouco mais tarde e estudar o que for prioridade dentro da minha rotina. E a partir disso eu vou encaixando. Então toda vez que eu planejo o meu dia, o estudo tá na parte da manhã, porque à noite ele não funciona. Mas para isso eu precisei testar. Eu precisei estudar à noite 2 horas, 1 hora e pouca, e me sentir exausta e acordar no outro dia com aquela mesma sensação de exaustão e precisar voltar a dormir. Entendem? Então é muito pessoal, mas também tem como você fazer dar certo a partir de algo que alguém te ensina, como essa fórmula de planejamento que eu tô te ensinando aqui. Resumindo, metas, hábitos, compromisso diário. Então, no começo da semana, você não vai ter exatamente o que você vai fazer em cada dia, mas você vai ter noção de que compromissos você precisa ter durante a semana que resultam de hábitos que você quer ter para atingir uma determinada meta. Por isso que o vídeo do planejamento diário veio primeiro, porque aí você já aprendeu a planejar seu dia, agora você planeja a sua semana, você tem uma noção do que precisa fazer naquele dia, e quando você vai planejar seu dia, você pega só aquela tarefa que surgiu depois que você anotou na sua lista, que você usa todo dia, e a partir disso você encaixa. Eu sei que, olhando assim, parece muita coisa, parece muito complexo, mas na prática fica bem mais fácil. No começo você até faz muito esforço, mas depois se torna uma coisa mais simples. O nome disso é fluxo. É quando você está realizando uma tarefa que exige muito mentalmente, mas você não sente. É como se as coisas estivessem fluindo. E tem uma diferença entre isso e prática disciplinada. É sobre isso que eu tô lendo e eu quero muito trazer esse conteúdo pra vocês, mas isso vai ficar pras férias porque eu vou precisar escrever muitos roteiros. Prática disciplinada, você sabe que tá fazendo esforço, não necessariamente é ruim, mas você tem consciência do esforço e de por que você tá fazendo aquilo. E depois você tem como resultado, você fez tanta prática disciplinada que aquilo se torna algo natural. Então, o esforço, ele meio que flui naturalmente. Então, no começo, você vai precisar de muita prática disciplinada, você vai precisar muito insistir naquilo, o rastreio dos hábitos, o planejamento vai precisar ser um hábito para você, vai ser difícil seguir o cronograma, mas depois tudo flui. E não é difícil só para quem tá começando, é difícil para quem já tem costume de ter hábitos saudáveis mesmo e de planejar. Eu, por exemplo, comecei a me planejar, contei para vocês no primeiro vídeo, no meu ensino médio, quando eu aprendi a me organizar pro Enem. E até hoje, quando eu começo uma rotina nova, é difícil de manter. Então eu tenho que ter consciência de que as primeiras semanas vão ser mais difíceis, mas que em algum momento aquilo vai se tornar tão natural, que eu só vou fazer. Agora, eu tô num momento, né, eu comecei a minha rotina certinha no dia 26 de fevereiro, na primeira semana de aula. E entre altos e baixos eu comecei hábitos saudáveis mesmo, né? A realmente me compromissar com eles depois do meu aniversário, na segunda-feira depois do meu aniversário, dia 4 de março. Então agora eu já tô há um mês, tanto na rotina, 2 meses na rotina, um mês com hábitos saudáveis dentro da rotina de tempo que eu tinha, porque eu precisei me acostumar primeiro com a quantidade de horas que eu dormia e com minha quantidade de tarefas, de esforço que eu ia precisar fazer. Depois, a encaixar esses hábitos dentro da rotina. Então, isso foi variando. Por exemplo, no começo eu achava que eu precisava, e eu tava até olhando, né, meu planejamento mensal para fazer o planejamento mensal desse mês, os planejamentos anteriores, para ver as metas que eu já bati do quadrimestre também, outro
outro tema de vídeo que nós vamos ter, como planejar o quadrimestre para planejar o ano. E eu percebi que no primeiro mês, ou melhor, no quadrimestre, eu achava que eu precisava trabalhar pra cá, pra internet, 1 hora por dia. E aí eu tentei fazer isso, e deu muito errado. Aí eu comecei a trabalhar só no final de semana. Então a meta era todo final de semana editar e programar os vídeos, que aí eu só ia postando durante o dia. Só que isso também não funcionou, tem funcionado melhor organizar de forma que de 15 em 15 dias eu me planejo pra editar tudo, organizar tudo, programar, e durante 15 dias eu vou ter coisa pra postar que eu não precise necessariamente tirar um tempo todo dia pra editar vídeo, pra fazer o post, pra programar e etc. Ou seja, precisei planejar, errar e fazer de novo, testar de novo, até que funcionasse dentro da minha rotina. E eu já tenho muito tempo me organizando. Lá se vão, acho que 5 anos fazendo isso. 4 anos de planejamento intencional, 5 anos me planejando. Então, assim, é difícil pra todo mundo no começo. Você só tem que persistir mesmo, continuar. Mas basicamente é isso. Organizem o dia, organizem a semana. E nos próximos vídeos a gente vai falar sobre como organizar um mês para que planejar a semana fique mais fácil. E é isso, gente. Um beijo. Te vejo no próximo vídeo.